eu fiquei, e queria aqui já cumprimentar Vossa Excelência, senador Lazier, pelo discurso, pelo conteúdo do discurso. De fato, hoje eu estive na audiência, mas fiquei durante um período curto. Mas o que eu vou falar também tem muito a ver com Vossa Excelência e com a própria consequência do que nós estamos vivendo. Nós, numa comissão que Vossa Excelência dirige, fizemos uma audiência discutindo o fim do Ministério da Ciência e Tecnologia. Trouxemos, e foi um requerimento meu, assinado também por outros colegas, trouxemos a SBPC, a doutora Helena Nader, trouxemos também a Academia Brasileira de Ciência para o debate, trouxemos a Superintendência Científica e Tecnológica das Fundações de Apoio à Pesquisa e também representante da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior. E qual era o propósito? É a mesma linha que o senador Lazier acabou de usar aqui na tribuna. Se nós não criarmos uma estrutura no Estado brasileiro adequada, com respeito e vendo a área de ciência, tecnologia e inovação como uma questão estratégica do país, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos seguir contando histórias tristes, como o senador Lazier contou aqui, da saída de brasileiros, de cérebros nossos, de talentos nossos, para buscar uma melhor sorte no desenvolvimento do seu conhecimento em outros países. Eu estou certo que nós vamos ter um bom debate na próxima terça-feira, senador Lazier, e é importante que todos acompanhem na terça-feira cedo. Eu vou vir já do Acre direto para cá, porque vamos trazer o ministro Kassab, que foi nessa dança das cadeiras, que a gente não consegue justificativa. É um governo interino que troca a estrutura do poder no Brasil e faz isso do pior jeito. Anteontem eu recebi a visita do indicado para o Banco Central. Eu falei, mas o mandato de Vossa Senhoria é de quanto tempo? Não sabe responder. A comissão do impeachment está lá, hoje de manhã. Nós temos dois presidentes da República, um que veio das urnas, que está afastado, o outro que é interino, como ele mesmo se coloca, nomeando, mudando tudo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Petrobras. E se daqui a poucas semanas o Senado resolver reverter isso? Então, essa lei do impeachment é uma insanidade. E a maneira como ela está sendo aplicada é outra. Eu não posso usar outro termo. Porque o Brasil vai perder muito com isso, vai perder credibilidade. Ninguém está levando em conta que nós vamos sediar as Olimpíadas. Vem chefe de estados do mundo inteiro em agosto, já. E nós vamos ter dois presidentes da República. Nós vamos ter que justificar que não, tem uma lei aí de 1950, também tem um descontentamento de políticos, e tem uns esquemas também aí que começaram a ser gravados, que mostram que montou-se um plano, e agora tem que dar sentido a esse plano. Acho que o Senado está correndo um risco de ficar parecido com a Câmara naquela comissão. Eu sou vice-presidente, tenho muito zelo pelos colegas senadores e senadoras, mas, olha, o Senado está ficando parecido com a Câmara dos Deputados. Isso não é bom. Hoje, pelo que eu vi lá, estão oferecendo agora um prazo para a presidente Dilma menor do que o prazo que foi estabelecido para o Collor, na época do impeachment do Collor. Isso é grave. Tomara que o presidente Lewandowski não permita que haja cerceamento de defesa. Bem, feito essas observações, porque eu tinha que fazer, eu venho aqui para dizer, senador Lazier, e eu espero e sei que vou poder contar com Vossa Excelência, nós fizemos um trabalho na Câmara e no Senado, vamos elogiar a Câmara e o Senado, no PLC 77 de 2014. É um marco regulatório da ciência, tecnologia e na inovação no Brasil. O Brasil não tinha. Era uma coxa de retalhos.
Mas a comunidade científica, as universidades, os centros de pesquisa começaram a se reunir, fizeram mais de 200 reuniões. Elaboraram um projeto junto, de maneira suprapartidária, vou citar dois que se envolveram, Bruno Araújo, que hoje é ministro das cidades, Cibá Machado, para não citar do PT um e o outro do PSDB. Trabalhamos na Câmara. Aqui, no Senado, eu fui relator em 2 comissões dessa matéria, junto com o senador Cristóvão. Tive o apoio dos colegas, quase a unanimidade. Todos nos ajudaram. Nós aprovamos o PLC 77 de 2014 e foi um marco. O presidente Renan foi celebrado aqui, recebeu a comunidade científica que veio nos agradecer. A Câmara dos Deputados também ganhou prestígio e fez história junto à ciência e tecnologia por ter assinado embaixo da criação desse marco regulatório, mas, infelizmente, inteligentes ou alguns com falta de inteligência da equipe econômica do governo da presidenta Dilma, foram lá e ofereceram 8 vetos. Vetaram propostas que criam oportunidade de bolsa para estudantes. Isso não é custo, isso é investimento. E os vetos foram apreciados na última sessão do Congresso. E ocorreu algo que, para mim, foi apenas um episódio na madrugada, que não houve má intenção nem do presidente Renan, mas nós tínhamos votos, a Câmara derrubou os vetos, já tinha um acordo da própria presidenta Dilma, a Câmara teve 276 votos contra os vetos, senador Lazier. Só 2 favoráveis pela manutenção do voto, talvez tenham errado. Ou seja, quase unanimidade da Câmara. A matéria veio para o Senado naquela madrugada. E no Senado, nós tínhamos apenas 41 senadores. Nós mesmos, eu estava entrando no plenário, não pude votar. Assim que alcançou 41, o presidente Renan abriu o painel. E aí, qual foi o resultado? Tinham 37 votos para derrubar os vetos, ampla maioria, e apenas 3 querendo manter os vetos. Quer dizer, nós estávamos com 10 senadores chegando, teríamos votos de sobra para derrubar os vetos, e o PLC 77, 2014, o marco regulatório da ciência, tecnologia e da inovação no Brasil, uma legislação moderna que coloca o Brasil entre os países que têm uma boa legislação, perdeu esses 8 artigos e componentes que são muito importantes. O que é que eu estou fazendo, senador Lazier? E sei que vou contar com Vossa Excelência, porque isso vai parar na nossa comissão. Apresentei ontem o projeto de lei do Senado 226, 2016, que repõe, faz as exatas modificações que estavam previstas nos 8 vetos. Exatamente igual. Ou seja, altera a Lei 10.093, de 2 de dezembro de 2004, a Lei 8.958, de 20 de dezembro de 94, e a Lei 8.032, de 12 de abril de 1990, para aprimorar a atuação das instituições de ciência e tecnologia nas atividades de ciência, tecnologia, inovação e das outras providências. Então, eu estou recompondo e acho que essa matéria vai passar por unanimidade nas comissões, vai vir para o plenário do Senado, vai para a Câmara, vai ser aprovado, e estou certo que, com isso, nós vamos fazer esse ajuste de rumo na legislação e, com essa lei, com o Ministério da Ciência e Tecnologia voltando, com um orçamento adequado, histórias como a que Vossa Excelência contou aqui não se repetirão, senador Lazier. É a esperança que eu tenho, mas para isso temos que trabalhar. Por isso que eu justifico aqui, tivemos esse atropelo, já falei com o presidente Renan, ele reconheceu que se precipitou um pouco naquela madrugada, em vez de esperar um pouco mais para que tivéssemos os votos necessários para derrubar os vetos, mas faz parte. E já estou tomando essa providência, espero contar e cedo aqui uma parte com muita satisfação a Vossa Excelência, senador Lazier. Conto com Vossa Excelência nessa jornada. Obrigado, senador. Senador Jorge Viana, aquela votação era mais ou menos 2h30 da madrugada.
foi um verdadeiro pesadelo o resultado acusado. Eu até cheguei a pensar que os votantes, nossos colegas do Senado, estavam em estado de sonambulismo, porque foi um verdadeiro absurdo. Porque 2 horas antes, 1 hora e pouco, 2 horas antes, a Câmara dos Deputados havia votado de forma avassaladora pela derrubada do veto da então presidenta. 8 vetos, isso. Exato, eram 8 vetos, quer dizer, desmantelaram o novo marco da ciência e da tecnologia, que estava muito bem elaborado, já se vinha trabalhando e discutindo como coisa definitiva. Pois não é que, para a perplexidade, o Senado, que de fato tinha pouca gente no plenário, àquela altura, era madrugada. Eram 40 votos e mais o presidente, por isso que caiu. Nós tivemos esse prejuízo. Se nós tivéssemos ali mais 10 ou 15 senadores, não tenho dúvida que o veto seria derrubado também no Senado, como aconteceu na Câmara. De modo que essa sua iniciativa, senador Jorge Viana, é louvável, é oportuna, é necessária, e nós vamos precisar divulgar bem esse novo projeto que haverá de restabelecer aquilo que é indispensável para uma regulação que vai incentivar de várias maneiras, tributária, importação de elementos, de peças, etc. Essa lei vai restabelecer e agora nós teremos oportunidade, de maneira candente, aqui no Congresso Nacional, convencer os pares de que nós precisamos devolver esse marco que estava muito bem construído e, graças à sua iniciativa, ele vai ser agora refeito. Cumprimentos e vamos levar adiante. Obrigado. Eu agradeço. Estou certo que nós vamos fazer esse trabalho de forma suprapartidária. Já tem o ok do presidente Renan Calheiros. Esse projeto pode ganhar urgência aqui na casa, ser apreciado e fazermos essa recomposição do marco regulatório, o marco legal da ciência, tecnologia e inovação que nós, com tanto sacrifício, de 2014 para cá, com a participação efetiva da comunidade científica, aprovamos. Acho que há um consenso nesse sentido, é uma questão de tramitação agora, dou essa satisfação para a comunidade científica da iniciativa que tomei. Ela legalmente pode ser feita da maneira que eu estou fazendo, isso fiz já consulta aqui na casa, exatamente por conta dos vetos terem sido mantidos. Mas eu, amanhã mesmo, estou indo para o Acre e amanhã vou fazer um seminário com a comunidade científica, pessoas da Embrapa, da universidade, da Fundação de Tecnologia, que é a minha casa de origem, da Fundação de Amparo à Pesquisa, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Acre, pedir o apoio do presidente da Fundação, Mauro Ribeiro, da secretária Renata, do meu gabinete, e amanhã vou estar me reunindo na Biblioteca da Floresta com a comunidade científica acreana, entregando o projeto, prestando conta para eles do meu trabalho aqui no Senado, que não é um trabalho isolado, como bem colocou Vossa Excelência está junto, senador Cristóvão, todos, senador Assis certamente vai estar junto, senador Medeiros. Nós vamos fazer com que essa recomposição da legislação, da lei, possa vir e que não se prejudique. A essência está lá, questões que são, para mim, investimentos, bolsas para nossos jovens cientistas, tiraram. Se me permite mais um adendo, por gentileza. Senador Jorge Viana, aproveitar para relembrar, enfatizar que nós vamos ter na terça-feira que vem, a partir das 8h45 da manhã, com televisionamento para todo o Brasil pela TV Senado, vamos ter audiência pública com a presença do ministro Gilberto Kassab. E é importante alertar, inclusive, os representantes da comunidade científica que compareceram na terça-feira da semana passada, em grande número. Eram mais ou menos uns 30 representantes de várias instituições, entre elas a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, doutora Helena Nader, o vice-presidente da Academia Brasileira de Ciência, inúmeras entidades pediram que fossem avisados quando viria o ministro, que nós vamos discutir 2 temas. Um deles, a fusão
do Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério das Comunicações, que vem sendo tão rejeitado pelas entidades acadêmicas e científicas. E, por outro lado, vamos saber este item que tanto tem nos preocupado, que tem sido o direcionamento indevido dos fundos setoriais, que nos últimos 5 anos significaram 21 bilhões de reais para a pesquisa científica e tecnológica, e apenas 13% vieram para a pesquisa. E nós queremos saber para onde foram os outros 87%. Então, aproveitamos essa audiência aqui dos nossos telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado, para essa importante audiência, com a presença do ministro, que inclusive me telefonou na quinta-feira à noite, dizendo que ele estará presente nessa terça-feira que vem, para responder às nossas questões, porque isso interessa a meio mundo, como foi dito pelo senador Jorge Viana, a questão da ciência e tecnologia, do estímulo aos ambientes da inovação, isso tudo se constitui em matéria estratégica para o desenvolvimento do país. Muito obrigado mais uma vez, senador. Eu concluo, senador Zé Medeiros, acho que é o próximo orador inscrito, já está ali a postos, agradecendo ao senador Assi, só deixando aqui mais um registro. Eu acho da maior importância que a comunidade científica possa vir na terça-feira, como bem colocou Vossa Excelência. Vossa Excelência também acertou, senador Lazier, quando fez a inversão. Primeiro ouvimos a comunidade científica, para depois ouvir o ministro, que está assumindo agora uma pasta que extinguiu o Ministério da Ciência e Tecnologia e houve uma associação entre comunicação e ciência e tecnologia, coisa que não cabe, nenhum país do mundo faz isso. E olhe, veja bem, por mais que alguns tentam satanizar, e eu respeito as opiniões, os nossos governos, mas foi no governo do presidente Lula que mais se criou universidades federais no Brasil. Aliás, no governo do PSDB não se criou nenhuma. E ainda mais os institutos superiores, também criados em todos os estados brasileiros. E sabe o que é que aconteceu no governo do presidente Lula e, inclusive, no primeiro mandato da presidenta Dilma? A produção científica brasileira era menos de 1%. Do que se produz nesse aspecto no mundo inteiro, menos de 1%. Um país como o nosso, com 200 milhões de habitantes, produzindo menos de 1% da produção científica de inovação do planeta. Mas agora, senador, nós somos já 2,5% da produção. Esse crescimento se deu exatamente nos nossos governos. Por quê? Porque nós quadruplicamos o número de doutores, de mestrandos nas universidades. Quer dizer, se você fizer um investimento certo, o retorno vem. Não é possível que a gente vá agora interromper esse caminho que estava colocando o Brasil numa posição de destaque do mundo. Saímos de menos de 1% da produção científica mundial para cima de 2,5%, porque apostamos na comunidade científica, apostamos na ciência e tecnologia. Agora estamos extinguindo o Ministério. Por isso que aqui eu faço um apelo, independente de ser interino ou não. Eu acho que a diminuição de ministérios é importante. Pode ser feita, deve ser feita, mas você não pode fazer isso de uma maneira que tira um segmento, um setor que é estratégico para o país. Se o Brasil quiser se firmar como uma grande nação no século XXI, tem que ter a ciência, a tecnologia e a inovação como aliado. Isso tem que estar estabelecido dentro da estrutura do Estado brasileiro. Não é de governos, é do Estado brasileiro. E é esse debate que nós vamos fazer na próxima terça-feira, com a vinda do ministro Kassab e, obviamente, com outros convidados na Comissão de Ciência e Tecnologia, que o senador Lazier preside. Muito obrigado, senador Assi, presidente, pela tolerância do tempo, e eu sigo para o Acre. Amanhã vou fazer um seminário que certamente é preparatório para a audiência que vamos ter aqui na terça-feira na Comissão de Ciência e Tecnologia.